Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Capítulo 4. Amós, capítulo 4. A partir do versículo 4. Antigo Testamento, logo depois de Joel, de Oséias, o Joel. Amós, capítulo 4, do verso 4 ao verso de número 13. A palavra de Deus assim nos diz: Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nesta hora, ó Deus, rogamos que o Teu Santo Espírito, Mestre por excelência, venha, ó Deus, falar ao nosso coração. Estamos aqui, ó Deus, carecemos do Senhor e carecemos de ouvir a Tua voz. Fala através do Teu servo, que ele seja instrumento nas Tuas mãos para a edificação da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quando o culto é inaceitável a Deus? Todos nós estamos aqui para cultuar a Deus. Domingo após domingo, nós nos reunimos para cultuar a Deus. Mas será que o nosso culto é sempre aceitável a Deus?
quando o culto é inaceitável a Deus. Este é o nosso tema nesta noite. Meus irmãos, algumas informações sobre o contexto desta profecia de Amós é importante. As palavras iniciais de Amós, capítulo 1, o primeiro versículo nos vai trazer aí o contexto em que Amós traz esta profecia. O texto diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Meus irmãos, por estas palavras nós já identificamos aqui o contexto desta profecia. A informação aqui de que Amós era um homem de Judá. Ele nasceu numa cidade chamada Tecoa, era uma cidade próxima a Jerusalém, uma pequena cidade, e ele exerce ou profetiza nos dias dos 2 reis, o rei de Judá, Uzias, e nos dias de Jeroboão, rei em Israel. Por que 2 reis? Nós sabemos que o povo, após o governo, o reino de Salomão, se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte seguiu a Jeroboão e o Reino do Sul seguiu a Roboão. A esta época, então, época de Amós, os 2 reis que estavam ali reinando era o rei Uzias e o rei Jeroboão em Israel. O que é importante nós sabermos aqui? Este período foi um período de grande prosperidade. Se você ler lá o livro dos reis, você vai encontrar esta época como uma época de grande prosperidade. Porém, meus irmãos, é um tempo também dos mais corruptos da história de Israel. Era um tempo de prosperidade econômica, mas era ao mesmo tempo um tempo de injustiça, de opressão e de hipocrisia. Havia uma opressão, havia injustiça em relação aos pobres, às viúvas, e hipocrisia no que diz respeito ao culto prestado a Deus. Muito bem, esse aqui então é o contexto. Quem era Amós? E aqui eu quero fazer um parêntese, né? Não está muito ligado ao que nós vamos falar, mas é importante. Quem era Amós? Né? Alguém pode dizer que Amós era um profeta, né? Que ele está aqui profetizando, mas é interessante, meus irmãos, que Amós, ele mesmo vai fornecer algumas informações sobre ele, e essas informações estão lá no capítulo 7, verso 17, e que faz bem nós ler e entender aqui. Amós, capítulo 7. Será que é isso? Deixa eu ver aqui. Eu marquei 7, mas não é o 7. Muito bem, mas o fato é que ele vai dizer aqui, depois eu destaco para os irmãos, onde ele vai dizer que ele não é profeta, ele nem é discípulo de profeta, mas ele é boieiro e colhedor de sicômoros. Muito bem. É o verso 14, irmãos. Amós 7,14. Respondeu Amós e disse a Amázias ou Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. O que é importante nós destacarmos isso aqui? Com essas palavras, Amós está chamando a atenção do sacerdote, o sacerdote Amazias,
de que ele não era um profeta profissional, que ele não havia se preparado para o exercício profético, mas ele era um homem do campo, ele era um agricultor, era um homem que cuidava ou lidava com os animais. O que é importante disso? Por que eu quis fazer esse parêntese? Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o processo seletivo de Deus é um processo diferente dos homens. O critério que Deus usa para levantar as pessoas para certas tarefas específicas vão muito além do que os homens costumam ver e frequentemente isto nos surpreende. Por quê? Porque a maneira como que os homens usam é um modo exterior. Mas Deus não olha o exterior, Deus olha o coração. Deus faz uso de instrumentos, muitas vezes, aparentemente insignificantes. Quem era aquele homem? Quem era Amós? Um colhedor de sicômoros. Um homem que é um boieiro, que lidava com animais. Mas Deus chama aquele homem. Ele não é um profeta, mas Deus o chama. E é interessante isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo, certa feita orando, ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai afirmar o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por que o processo seletivo de Deus é diferente? Como eu disse, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. O homem vê o que é exterior, Deus vê o coração. Não foi assim que Davi foi chamado? Quando Samuel está ali, ele olha e, segundo a sua visão, segundo o seu olhar, quem deveria ser o rei de Israel? O mais velho, homem alto, forte, bonito. Mas Deus fala para Samuel: não é este. Até mesmo o próprio pai de Davi fica surpreendido. E quando chama aquele jovenzinho, Davi, Deus fala: é este. Meus irmãos, Deus usa um critério maior do que os homens. Os homens vê o exterior, Deus vê o coração. Eu quis fazer esse parêntese para mostrar que todos nós podemos ser usados por Deus. Todos nós. Quando o nosso coração está diante do Senhor. Meus irmãos, uma das noções mais profundas da nossa fé reformada tem como princípio básico a ideia de que Deus se relaciona com todas as áreas da vida neste mundo. Não há aspecto da existência humana que não se passe diante de Deus. Aonde quer que estejamos, o que estivermos fazendo, nós estamos diante de Deus. Você está trabalhando, você está na sua casa, você está estudando, você está lavando a louça, você está lavando a roupa, você está varrendo uma casa, seja o que for que você está fazendo, você está se divertindo, você está diante de Deus. Todos nós estamos diante de Deus. Mas o fato, meus irmãos, é que há muitas pessoas que veem a vida de uma maneira, muitas vezes, separada. O conceito corrente é de que a religião é um aspecto da vida que não se relaciona com as demais. Ou seja, aquilo que eu sou na igreja, a minha religião, aquilo que eu pratico,
dentro da igreja das quatro paredes não tem nada a ver com a minha vida lá fora. E o que nós vamos ver é que isto não é assim. Em nossos dias costuma, infelizmente, dissociar com muita facilidade o culto, a nossa vida de culto, com o restante da vida. Você pode notar isso quando você encontra na mídia alguém que diz, agora eu sou evangélico. Mas você vai olhar e pesquisar a vida daquela pessoa e aquela vida não tem nenhum compromisso com Deus. Recentemente, há alguns anos, né, já passados, uma mulher que pousava para a revista Humana, masculina, né? Humana tinha que ser mesmo, né? Revista masculina, diz que se converteu, mas continuou pousando para a revista. Por quê? No entendimento dela, a vida de culto, a sua religião, não tinha nada a ver com a sua vida lá fora. Será que isso é possível, meus irmãos? Como compreender esta relação entre culto e vida? Será que uma coisa interfere na outra? Muito bem, vamos analisar isso aqui. Meus irmãos, o nosso texto, ele está dentro de vamos voltar lá no capítulo 4, ele está dentro de um contexto que é antecedido aí por 3 sentenças de julgamento contra Israel. Você pode destacar aí, se quiser depois ler, a primeira sentença está no capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 16, onde Deus ali condena o pecado na vida social do povo. Deus, neste texto, né, nessa sentença, capítulo 2, verso 6 a 16, ele vai condenar o pecado na vida social. Uma vida social que estava distante do ideal de Deus para o povo. Ou seja, o povo estava vivendo ao seu bel prazer, longe de Deus. E Deus, então, ele envia esta sentença. Assim também a segunda sentença, que está no capítulo 3. E a terceira sentença está aí no capítulo 4, nos 3 primeiros versículos, né? O versículo 1, 2 e 3. Meus irmãos, e em todas estas sentenças proféticas, Deus está condenando o pecado do povo de Israel. Deus está condenando o pecado. Deus está olhando para a vida do povo e condenando a maneira com que o povo está vivendo. Uma vida de opressão, uma vida de injustiça, uma vida pautada aí pela hipocrisia, pela mentira. E segundo alguns estudiosos, é provável que depois do povo ter ouvido estas sentenças de Deus, condenando a vida daquela nação, daquele povo, o povo então convencido de que realmente estavam praticando ou fazendo coisas inconvenientes, o que eles fazem? Eles acham que, cultuando a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus, trazendo as suas ofertas, trazendo os seus dízimos à casa do Senhor, isso bastava. Isso bastava. Por quê? Porque isso iria aplacar a ira de Deus. Notaram aí? Eles viviam uma vida totalmente imoral, totalmente distante de Deus, totalmente fora dos princípios de Deus. Deus envia então a sentença condenando esta maneira de viver. Então eles pensam, nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos oferecer sacrifícios a Deus. Nós vamos trazer as ofertas, trazer os dízimos, e isso Deus vai se agradar e vai nos perdoar, e vai aplacar a sua ira. Mas a nossa vida continua lá fora a mesma. O importante é estar na casa de Deus, o importante é cultuar a Deus.
Meus irmãos, esse pode parecer até um pensamento muito superficial, e de fato é. Mas é a consequência natural do distanciamento entre a minha vida religiosa, a minha vida de culto a Deus e a minha vida lá fora, a minha vida social. Algo que infelizmente também é comum nos dias de hoje. É triste constatar que existem muitos cristãos vivendo como o povo de Israel naquela época. Ou seja, cultivam uma vida de impiedade, cultivam uma vida de desobediência a Deus, fazendo o que a sua mente quer, o desejo da sua carne pede, durante a semana, certo de que, quando vão para a igreja nas reuniões culticas dominicais, isso vai compensar a sua vida de pecado. Ou seja, ele vai cantar, ele vai tocar, ele vai pregar, ele vai orar, ele vai trazer as suas ofertas, ele vai trazer os seus dízimos e pronto, está tudo bem. Deus vai se agradar disso. Meus irmãos, Amós nos ensina que não se pode dissociar o nosso culto, nosso momento de louvor e de adoração a Deus da nossa vida. E que não há outro caminho para a aceitação do culto por parte de Deus que não uma vida cristã genuína, de conversão de vida, conversão genuína, onde a minha vida lá fora seja aqui uma extensão do culto a Deus. O culto prestado aqui, ele continua na minha vida lá fora. Ele continua no meu lar. Ele continua no meu trabalho. Ele continua na escola. Ele continua em todos os meus relacionamentos. O texto, meus irmãos, inicia aqui com um tom profundamente irônico. E eu quero chamar a atenção de vocês. Amós, ele faz uma espécie aqui de paródia de um sacerdote convocando o povo para a adoração. Nos tempos antigos, isso era algo frequente, comum em todo o Antigo Testamento, onde o sacerdote, no momento de adoração, ele convocava o povo para a adoração. Foi o que foi feito aqui na nossa liturgia, quando o nosso presbítero Leandro leu o Salmo 95, os 2 primeiros versículos. Ali é uma convocação, onde o salmista diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Isto é uma convocação para o culto. Meus irmãos, esta é a fórmula que o nosso profeta aqui, Amós, ele vai utilizar no início do texto. Todavia, ele vai usar aqui um tom de ironia, né? De ironia. O propósito do profeta é utilizar a ironia para mostrar o quão inútil estava sendo o culto prestado por aquele povo. Notem o que ele vai dizer aqui. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Meus irmãos, notem aqui esse tom de ironia. Amós convida o povo não para adoração, mas ele convida o povo para quê? Transgredir. Vinde a Betel e transgredir. Vinde a Gilgal e multiplicai o quê? As vossas transgressões. Meus irmãos, Amós, ele se utiliza aqui de 3 imperativos. Capítulo 4, vinde. Ainda no 4, trazei os vossos sacrifícios.
e no verso 5, oferecei. Vinde, trazei e oferecei. São imperativos. E cada um desses imperativos, cada uma dessas ordens, aponta aqui para uma atitude diferente de adoração. E reflete aqui o porquê, ou as razões pelas quais o culto de Israel era inaceitável. Por que o culto de Israel era inaceitável a Deus? Quando que o culto é inaceitável a Deus? Primeiro, o culto é inaceitável a Deus quando o culto é oferecido sem santidade de vida. O culto é inaceitável a Deus quando o culto é oferecido sem santidade de vida. É por isso, então, que há esta convocação irônica de Amós: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Duas cidades aqui, Betel e Gilgal, eram locais de adoração pública. Betel foi o lugar escolhido por Jeroboão I para estabelecer o culto do povo de Israel. Nós sabemos que o culto, quando o reino não era dividido, era realizado aonde? Em Jerusalém. Mas quando houve a divisão, o Jeroboão, entendendo que se ele deixasse o povo ir para Jerusalém adorar, ele poderia perder o povo. O povo sairia do reino do norte e iria para Jerusalém, e Jerusalém era do reino do sul, e nisso eles podiam ser influenciados na adoração e mudar de lado. O que ele faz? Ele pega duas cidades, ele pega Betel, ele pega Gilgal e estabelece ali como locais de culto a Deus. O Betel é o local onde Jacó adorou o Senhor, né? Lá em Gênesis capítulo 28, você pode depois dar uma lida, você vai ver que Jacó adorou o Senhor ali em Betel. Gilgal é o local onde Josué construiu um altar logo depois que ele passa pelo Jordão, quando estão entrando e ingressando na terra prometida, e então ele ali constrói um altar, e aquela cidade é a cidade de Gilgal. Mas o ponto revelador, meus irmãos, aqui é que o povo é convidado por Amós, nos termos, como eu disse, de uma convocação sacerdotal para se achegar a estes locais separados para a adoração, mas não para adorar, mas para transgredir. Transgredir. E por quê? Porque este convite revela que o culto em Israel representava um pecado diante de Deus. Por quê? Porque o povo estava oferecendo culto sem santidade de vida. O culto é inaceitável a Deus, meus irmãos, quando a nossa vida não está santificada diante de Deus. E é por isso, então, que ao invés de uma convocação para adoração, se não há santidade de vida, você está acumulando transgressão. Deus não aceita o culto, Deus não aceita a adoração quando esta não é feita de forma que o seu coração esteja separado para Deus. Meus irmãos, segundo ponto, quando o culto é inaceitável a Deus, quando o culto é mera formalidade ritual. Quando o culto é mera formalidade ritual. Vejam aí, ainda no verso de número 4, mas a segunda parte do versículo, ele vai dizer assim: trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Né? Amós convida o povo e ao mesmo tempo ele constata que o povo estava frequentando o templo com o objetivo de oferecer o quê? Sacrifícios e dízimos. O termo aqui, sacrifícios,
se refere à oferta de paz determinada na palavra de Deus, no livro de Levíticos, e que era realizada ou oferecida uma vez por ano, como oferta de gratidão a Deus. Você pode ver isso lá em Levíticos capítulo 3 e Levíticos capítulo 7. Era uma reunião onde o povo, uma vez por ano, oferecia esta oferta de paz por aquilo que eles estavam experimentando nas áreas da sua vida, a paz que eles estavam recebendo de Deus. E o dízimo, todos nós sabemos que o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que se produzia no campo ou no rebanho. Mas era comumente entregue também a cada ano ou de 3 em 3 anos. De 3 em 3 anos. Mas, meus irmãos, notem que Amós ele vai usar pelo menos 2 termos ou expressões que apontam para o mero ritualismo da entrega destas ofertas. O primeiro termo aqui que você pode notar é o pronome possessivo aqui, né? Trazei o que? Os vossos sacrifícios. E de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Esse pronome utilizado aqui, tanto em referência aos sacrifícios como às ofertas, eram atitudes dos adoradores somente. Em outros lugares, Deus vai falar, meu dízimo. Mas aqui, como era algo sem vida, era apenas um ritual, Deus fala, vosso dízimo, vosso sacrifício. Isso não representava nada diante de Deus. As ofertas, embora requeridas por Deus, elas não aqui são apresentadas, não são apresentadas por Amós como pertencendo a Deus, mas unicamente ao povo. Unicamente ao povo. Tratava-se de oferta não a Deus, mas uma oferta deles. Unicamente deles. Notem aí a expressão também, no finalzinho, de 3 em 3 dias, os vossos dízimos. Amós, meus irmãos, ele informa aqui que o povo de Israel entregava o seu dízimo de 3 em 3 dias. Quando era para ser entregue uma vez ao ano. Ou pelo menos de 3 em 3 anos. Mas sabe o que eles faziam? Para aplacar a ira de Deus, traziam de 3 em 3 dias. Achando que com este ritual, achando que fazendo isso, iriam aplacar a ira de Deus. Iriam adquirir o favor de Deus por meio dessa prática. Esta é a razão, meus irmãos, pelo qual o culto de Israel era inaceitável. Por quê? Porque Deus não aceita mero ritualismo. Quem estabeleceu os sacrifícios? Foi Deus? Quem estabeleceu o dízimo? Foi Deus? Sim. Mas Deus não aceita. Deus não aceita. Quando isso é mero ritualismo. Quando isso não vem de um coração santificado por Deus. Quando isso é apenas superficialidade de rituais querendo agradar a Deus. Meus irmãos, quando o culto é inaceitável a Deus, quando o culto é para satisfação pessoal, quando o culto é para satisfação pessoal, notem o verso de número 5. Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor. Nesse terceiro imperativo aqui, nesse terceiro ofereceis sacrifícios de louvores,
Amós convida e constata que o povo também oferecia ofertas de pão, ofertas voluntárias, ofertas que eram prescritas na lei cerimonial de Israel. Mas o que chama a atenção aqui é que estas ofertas, a apresentação dessas ofertas, ela tinha uma motivação errada. Ela tinha uma motivação errada. Amós diz que tudo que era feito porque trazia prazer a quem? A eles. Notem aí, e ofereceis sacrifícios de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais. Deus não fala disso eu gosto. Ele não fala, olha, eu gosto disso, eu gosto dessas ofertas. Eu gosto que vocês façam isso. Não, ele diz, vocês gostam disso. A verdadeira satisfação e alegria, meus irmãos, elas só podem ser encontradas no serviço a Deus, mas no reconhecimento de quem é Deus. E neste reconhecimento de quem é Deus, nós precisamos oferecer isso primeiramente com a nossa vida. Antes de oferecer rituais, antes de oferecer qualquer coisa prescrita por Deus na sua palavra, nós temos que oferecer primeiro a nossa vida. Nós precisamos, nós podemos ter satisfação pessoal naquilo que fazemos a Deus. E é bom. Nós precisamos ter alegria naquilo que fazemos a Deus. Ok, precisamos. Mas primeiramente, nós precisamos ter satisfação como resultado do serviço a Deus, como resultado da nossa santificação, a santificação da nossa vida a Deus. O povo de Israel não estava cultuando a Deus como um ato de amor, mas motivado pelo desejo de autossatisfação e prazer. Eles estavam fazendo aquilo não para agradar a Deus, mas para agradar a si mesmo. Quando que o culto não é aceitável a Deus? Quando o culto é para satisfação pessoal. É por isso, meus irmãos, que esta convocação irônica de Amós, ela é uma acusação contra Israel. É uma acusação. Eles achavam que poderiam aplacar a ira de Deus, alcançar o favor por meio do culto. Todavia, Deus vai mostrar aqui que o culto estava contaminado. Por quê? Porque aos olhos de Deus, ele consistia em transgressão. Ele não passava de ritualismo superficial, motivado pela autossatisfação. Deus não aceita esse tipo de culto. Deus não aceita. Em Amós, o culto do povo de Israel, ele é condenado de maneira muito dura. Deus afirma que desprezava os cultos de Israel porque não se agradava das ofertas oferecidas. Amós capítulo 5, a partir do verso de número 21. Notem aí o que Deus vai falar àquele povo. Capítulo 5, a partir do verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradareis dele, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Meus irmãos, isso é estarrecedor. Isso aqui é estarrecedor, sabe por quê? Porque o culto foi ordenado pelo próprio Deus. Quem ordenou foi Deus. Quem ordenou as ofertas foi Deus. Quem ordenou o louvor foi Deus. Quem ordenou os sacrifícios foi Deus. Mas Deus está falando aqui, eu condeno isso. Eu não aceito isso que vocês estão fazendo. Sabe por quê? Porque a vida deles não estava santificada.
Eles não santificavam a sua vida lá fora. Eles vinham apenas para o templo para satisfazer a si mesmo, para tentar o favor de Deus. Isto não é culto a Deus. Deus não aceita isso. Mesmo que aquelas ofertas, mesmo que aqueles rituais realizados eram o que estavam prescritos na lei, que o próprio Deus havia entregue ao povo, Deus estava irado e Deus estava condenando aquele culto. Aquele culto. Meus irmãos, eu quero já ir para o final. Neste ponto nós percebemos a profunda relação existente entre o culto, de maneira estrita, a reunião cultica, como nós estamos fazendo aqui agora, e o culto no sentido amplo, a nossa vida. A razão pelo qual o culto de Israel não estava sendo aceito por Deus é porque havia uma disparidade entre a vida do povo e o seu culto. Eles cultuavam a Deus no templo, eles faziam tudo aquilo que Deus havia determinado no templo, mas lá fora eles viviam uma vida de pecado. Longe de Deus, de desobediência. Quando prestavam o culto, mesmo o culto, dentro dos padrões daquilo que foi estabelecido por Deus, Deus condena, Deus não aceita. Amós é contemporâneo de Isaías. E se você for lá no livro do profeta Isaías, logo no início do seu livro, primeiro capítulo, ele vai mostrar que aquele povo era tão desobediente, não conhecia a Deus numa relação de vida, que Deus vai falar assim, olha, o boi conhece o seu possuidor, a mula, o seu lugar. Aquele que lhe traz comida, mas o meu povo não me conhece. Meus irmãos, isso é estarrecedor. E Deus vai falar ainda através de Isaías, no capítulo 1, verso de número 13, eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que Deus está dizendo? Não posso suportar a vida de vocês lá fora, de desobediência, longe de mim, praticando todo tipo de pecado. E depois vocês me aparecem no templo para buscar o meu favor, para cantar a mim, para trazer dízimo, para trazer oferta. Deus está dizendo, eu não suporto isso. Eu não suporto a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos que a nossa vida, ela deve estar intimamente relacionado ao culto. A nossa vida é uma vida de culto. O culto não começa e nem termina aqui. O culto é toda a nossa vida. Aonde você estiver, você está diante de Deus. E diante de Deus você está prestando culto a Ele. Não adianta viver uma vida lá fora e depois vir santificar a sua vida no culto. Vir cantar. Vir pregar, vir aqui orar, vir fazer o seu trabalho cultico, achando que com isso está tudo bem. Não. Deus não aceita este tipo de culto. O que Deus aceita é um culto que é reflexo da sua vida. Quando o culto público e a sua vida está comprometida diante de Deus, em santidade. Em santidade. É por isso que Deus vai admoestar o povo. Eu não vou entrar nessa questão, mas você pode notar aí, em alguns versículos, que o Senhor vai dizer que eles não haviam se convertido. Vejam lá o verso de número 6, no finalzinho, ele vai dizer, vamos ler todo o verso 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. No verso de número 8, lá no finalzinho. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
e o finalzinho do verso de número 9 também. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus admoesta o povo. Deus chama o povo para se converter. O povo tinha um coração duro. O povo estava sendo desobediente. E para finalizar, meus irmãos, versículos finais do capítulo 4, verso de número 12 e 13. Nós encontramos aqui a predição do juízo que haveria de atingir o povo. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Meus irmãos, Deus castigaria o seu povo como castigou na história. E é digno aqui de nota que nesse parágrafo há um jogo aqui de ideias com o parágrafo inicial. É interessante aqui porque Amós inicia o texto com um convite irônico, como nós vimos, né? Vinde a Betel e transgredi. E termina agora com uma convocação sincera. E sabe qual é a convocação? Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Isso, meus irmãos, é interessante, porque Amós inicia acusando o povo de ir ao lugar de encontro com Deus e não encontrá-lo. Por quê? Porque estavam vivendo em uma situação de pecado. Mas ele encerra aqui o texto convocando o povo para um encontro inevitável com Deus. Você sabe que um dia você estará diante de Deus? A Bíblia diz, Paulo ensinando aos filipenses, que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Há um encontro inevitável. Enquanto, meus irmãos, este encontro no templo é um lugar de adoração e aonde você pode receber misericórdia de Deus, haverá um encontro inevitável onde haverá punição e justiça. O que isso tem a nos ensinar? Meus irmãos, a vida e o culto, a nossa vida e o nosso culto estão profundamente relacionados. Deus aceita o culto quando este culto é realizado com uma vida santa. Mas despreza o culto daquele cuja vida não é culto a Deus. Deus não se deixa admirar por sacrifícios, Deus não se deixa admirar por dons, Deus não se deixa admirar por cânticos, Deus não se deixa admirar por ofertas. Deus se interessa de uma adoração integral. Integral. Que o seu culto aqui seja a extensão do seu culto lá fora. Que o seu culto aqui, que o seu cântico aqui, que o seu louvor aqui, que o seu tocar aqui, que o seu dízimo aqui, que a sua adoração neste local seja apenas uma extensão do seu culto lá fora. Deus vai aceitar. Deus vai se alegrar. Mas se não for assim, o culto é inaceitável. Você está perdendo seu tempo. É isso que Amós está dizendo para o povo. Deus não aceita. Deus não aceita. Você pensa que você está vindo para adorar. Se a sua vida não está santificada, se você não cultua a Deus com a sua vida lá fora, quando você chega aqui, você vai pecar, porque Deus não vai aceitar a sua adoração. Deus aceita a adoração daquele cujo coração está posto nele, cuja vida é uma vida de louvor, de gratidão, de santidade diante dele. E eu quero então aqui fazer algumas aplicações. Primeiro,
todos nós devemos refletir na nossa vida. Como tem sido a sua vida lá fora? Como tem sido a sua vida no seio da sua família? Nos seus relacionamentos? Como tem sido? Lá no seu trabalho? Lá na sua escola? Como tem sido a sua vida no meio dos seus amigos, nos seus divertimentos? Como tem sido a sua vida no casamento? Como tem sido a sua vida no namoro? Será que isso corresponde ao seu procedimento no culto ao Senhor? Meus irmãos, precisamos ouvir as advertências de Deus. Deus nos adverte. Nós não podemos fechar os olhos e nem os nossos ouvidos para as admoestações do Senhor. Um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Como que você vai se encontrar com Deus? Você vai ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que já vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou então, Deus vai dizer para você: não vos conheço, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Nós precisamos santificar a nossa vida. Nós precisamos viver em santidade de vida, não somente na igreja. Não mostrar religiosidade, santidade na igreja, mas aonde quer que estejamos. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Amém. Em gratidão à mensagem,